Nosso irmão Pedro é o expositor. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Maria Modesto Cravo. Lembrando sempre que nós temos o Centro Espírita Dona Branca Mendonça, no Jardim Itamaracá, onde já estão sendo realizadas atividades às quintas-feiras, das 19h15 às 20h15, que é o estudo do Evangelho, Livro dos Espíritos e Passe. E também temos nos sábados de manhã a evangelização infantil, começando às 9 horas, onde nós já estamos atendendo em torno de 15 crianças, e onde é feita a aula de evangelização com as suas classes de idades separadas, e mais o lanche todo sábado. Então, aquelas pessoas que quiserem conhecer e participar, o convite está estendido a todos. Lembrando também, o João, que eu não passei para ele, nós temos um convite especial, que é um trabalho que ele é apoiado integralmente pelo Centro Espírita Maria Modesto Cravo, as nossas visitas ao CETEP, que é o Centro Especializado no Tratamento de Eurípides Barçanufo, que fica aqui a 50 quilômetros de Campo Grande, e onde nós realizamos mensalmente um café da manhã. Lá tem em torno de 30 internos, é um local onde ficam internados rapazes, homens apenas, né? E que nós levamos lá uma vez por mês um café da manhã, e eventualmente, cada 3 meses, aí a gente faz um almoço e passamos o dia lá com eles. É um lugar muito agradável, onde nós comungamos com eles esses momentos que nós comungamos aqui, de participação, de cooperação, de interação, e que é muito importante para nós, primeiramente, e para eles também, tão necessitados dessa aproximação, porque o mundo hoje, ele está gestando todos esses quadros que nós temos visualizado cotidianamente, principalmente entre os jovens, Nós sabemos que Campo Grande é uma das capitais que tem um grande número de suicídios, Sabemos que em todos os locais, não só, claro, no Brasil, mas em todo o mundo, onde as drogas têm tomado conta, principalmente dos nossos jovens, e é deles que nós realmente temos que cuidar. E é para isso que nós nos reunimos nesses momentos, Nós estamos aqui substituindo o Marcelo, a Jônia nos convidou agora no final da tarde, e eu encontrei lá alguns manuscritos da época de Jesus. Vocês estão vendo aqui, Dá para enxergar tudo. Olha só, é manuscrito da época de Jesus, podem acreditar. Olha o papel amarelecido, e aí encontrei algumas anotações interessantes. Foi Jesus que escreveu para nós, com certeza foi, através dos seus emissários de luz. E nós encontramos essa palestra, eu fiz aqui no Maria Modesto, em outras casas também, já em 2012, por aí, já faz muito tempo. E a gente encontrou dentro do livro Paulo Estevão, esse livro maravilhoso, E é um livro que nós recomendamos a sua leitura, Nós já fizemos estudo dessa obra, nós já lemos essa obra, já estudamos, mas é muito importante que a gente leia essa obra. Paulo Estevão. Há poucos dias eu assisti um pequeno vídeo do Haroldo Dutra, em que ele diz o seguinte: Paulo não existiria se não fosse Estevão.
Veja só, Paulo, o apóstolo da gentilidade, ele fala, o Haroldo Dutra nos coloca, ele não existiria se não tivesse existido Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro que morreu apedrejado, açoitado, né? Paulo fez com ele as mais duras atrocidades. E pior, Paulo o executou, o condenou, e ele não sabia que ele, Estevão, era irmão da sua amada Abigail. Então, aí nós vamos encontrar o mais lindo caso de amor ao Cristo, de amor ao Cristo. Paulo, de Estevão, de Abigail, dos apóstolos que, num determinado momento em que Paulo transformado, aliás, recém-encaminhado para a sua transformação, busca a casa do caminho para ser acolhido. E ele estava um trapo humano. E o Pedro naquela primeira noite, não o acolheu. E ele fez uma reunião com alguns discípulos, Barnabé e outros mais, para ver o que eles iam fazer. E aí decidiram pelo acolhimento. E em que momento isso aconteceu? Para Paulo de Tarso. Por isso que a gente recomenda mesmo, não se esqueçam, leiam a obra, tá? Leiam a obra de Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier. Em que momento isso ocorreu? Nós sabemos que Paulo, ele foi um perseguidor tenaz daqueles cristãos primeiro, que já nascido nos seus corações o amor aos ensinamentos do Cristo. Com toda aquela força, com toda aquela fé, com toda aquela vontade, com toda aquela ação, e Paulo prontamente não aceitava. Apesar de sua noiva Abigail ser uma simpatizante do Cristo. Apesar de Estevão também ser um grande defensor das causas crísticas naquele momento, do cristianismo que recém tinha nascido. E hoje, lembrando que com a doutrina espírita nós estamos revivendo todo esse cristianismo. Por isso, quando nós lermos a obra, abram os seus corações e vocês vão perceber que vocês vão adentrar os mesmos quadros vivenciados por todos esses personagens, com toda certeza, porque vai tocar o nosso coração. E aí o momento crucial desse grande momento que foi a vinda do Cristo, o nascimento do cristianismo, né? A nossa carta aqui de alforria da nossa infância espiritual, para nós iniciarmos os primeiros passos na nossa adolescência espiritual. Eis que o Cristo vem e divide todo esse tempo, marca para sempre o antes do Cristo e o depois do Cristo, com as lições que são códigos divinos que gerem a nossa existência e que gerem a existência de todos os universos, como a gente sempre diz aqui para vocês. São lições divinas, códigos divinos que gerem todo o universo, porque é o amor consubstanciado em atos desses espíritos crísticos que descem por
misericórdia divina para nos ajudar, para que nós possamos despertar para a verdadeira vida que é a nossa vida espiritual. Por enquanto nós rastejamos, por enquanto nós lutamos com todas as nossas forças, às vezes por uma causa não tão nobre e às vezes não com tanta força por causas que são nobres. Mas nós já encaminhados, principalmente agora pela doutrina espírita, visualizamos sim, um novo alvorecer, uma nova era para a humanidade. E nós somos personagens importantíssimos para que essa nova era nasça em todos os corações. Em todos os corações. Imaginemos nós, Pedro, Paulo, aliás, ele estava sem saber para onde ia. Ele já tinha ficado lá 3 anos no deserto de Palmira. Aí, quando ele voltou para Jerusalém, ele estava extenuado. Ninguém mais reconhecia Paulo de Tarso, aquele jovem, fogoso, garboso, forte, viril, mas verdadeiro. Ele era realmente um homem completamente modificado pela cor da pele, porque ele tinha ficado no deserto, e reconhecido pela sua magreza, já pela dor e pelo sofrimento. Ele bate à porta da casa do caminho. E eis que, como Pedro, Tiago, João, Barnabé e todos aqueles que ali já atendiam os desvalidos do mundo, iam receber naquele local o seu perseguidor mais tenaz, Saulo de Tarso. Como abrir as portas para um homem que tinha mandado e executado, condenado Estevão e tantos outros, porque as perseguições elas eram realmente terríveis. Tomava-se propriedades, pegavam-se filhos e levavam para outros lugares, destruíam-se famílias, e Paulo era um dos responsáveis. Como acolher um homem com esse espírito, com um homem dessa natureza? E eis que Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus, no momento daquela reunião tão importante para decidir se acolhiam ou não Paulo, ele lembra de todas as suas falhas. E ele lembra, principalmente, foi quando ele convenceu a todos aqueles companheiros, porque estava dividido, uma parte queria, outra parte não queria. Ele lembrou que ele também negou Jesus por 3 vezes. Ele lembrou também a todos que ele era um homem ainda cheio de falhas. Ele não era um homem virtuoso na sua totalidade. Então, como negar o ensinamento maior de Jesus naquele instante, que Jesus tinha deixado para eles, de amar o próximo como gostaríamos de ser amados? E Pedro se colocou do outro lado da porta, colocou-se no lugar de Paulo. E se fôssemos nós? Por isso que a casa de oração, por isso que as casas de orações, independente da sua denominação religiosa, tem que lembrar desse momento muito importante da existência da humanidade, do acolhimento a todos aqueles que batem à nossa porta, independente do que é que está chegando, de quem está chegando e de como ele está chegando. Veja só, que lição, quantas lições, e essa é uma só das lições que estão contidas
no livro Paulo e Estevão. E aí nós lembramos o momento maior de Paulo. Que Saulo de Tarso, naquele momento em que ele saiu de Jerusalém e foi em busca de aprisionar Ananias em Damasco. Ele recebia as informações e como Ananias tinha sido um discípulo fiel também de Gamaliel, e como Ananias também tinha tido uma influência muito grande na cristianização de Abigail, ele falou: eu vou matar esse homem, porque ele já tinha prendido e executado, mandado executar Estevão. E quando, naquele momento em que Estevão, já agonizante, Abigail entra e Paulo estava ali, e ali naquele instante ele descobre que era o irmão de Abigail, a quem ele tinha mandado prender e matar. Imaginem o coração desse jovem, leal aos princípios das leis judaicas, leal, com caráter forte, conhecedor da lei como ninguém, expoente no seu tempo. E ali foi um momento muito forte para Paulo, mas ele foi perdoado por Estevão no momento supremo, quando ele estava já morrendo no seu finalmente, e foi perdoado por Abigail também. Vejam a grandeza das almas que cercaram esses espíritos que vieram para ajudar quem? Aquela humanidade tão necessitada. Abigail e Estevão, noiva e irmão, perdoando o seu algoz. Nós faríamos isso? Será? Seríamos capazes de tamanha grandeza nos nossos corações para perdoar aquele que tinha mandado prender e executar? E ali, Saulo de Tarso ainda, ele começa a sua jornada. E dali, depois de um tempo, ele sai em perseguição. Ele viu que ele perdeu tudo. Perdeu a noiva, a quem ele amava intensamente, perdeu tudo. E aí ele sai para prender Ananias. E lá na porta de Damasco, eis que ele tem um encontro inolvidável, inesquecível, marcante para todo o sempre. Para todo o sempre. Marcou a sua vida. Marcou a sua trajetória. E qual foi o diálogo que ele teve com Jesus? Por isso que esse pergaminho que eu estou dizendo aqui é um papel que nós recebemos num seminário em que o tema foi: Senhor, que queres que eu faça? E nesse encontro, Saulo de Tarso, o homem velho, às portas de Damasco, de perseguidor, quando desse diálogo, desse encontro com o Cristo, ele passa a ser o seu seguidor. O seu seguidor. E tem-se o seguinte diálogo entre Jesus e Saulo de Tarso: quem sois vós, Senhor? Pergunta Saulo. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Por que Jesus fala isso? Porque naquele instante em que ele fala, eu sou Jesus, o que se passou na cabeça de Saulo de Tarso? Todas as perseguições que ele fez contra os seguidores do cristianismo nascente. Tudo passou como se fosse um filme, um cinema. Tudo veio à sua cabeça. Como eu, o perseguidor dos cristãos, e Jesus era uma luz muito intensa.
muito intensa. Mas olha o que ele responde, pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, que quereis que eu faça? Não seria uma pergunta que nós já cientes, conscientes, através de palestras belíssimas que nós temos recebido em todos os recantos, de obras maravilhosas que emanam luz para nós? Não seria o momento de nós perguntarmos intimamente a esse Jesus que a todo instante pergunta para nós, e nós respondemos: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Vejam só, não seria um momento de uma humanidade tão atribulada, com os nossos jovens se perdendo, com os homens agredindo as mulheres agredindo os homens, as famílias em dissolução? Senhor, que queres que eu faça? É uma pergunta que ecoou há 2000 anos atrás e que deve ecoar nos nossos corações. E hoje o caminho ele está mais fácil. Não são tão difíceis os caminhos que nós devemos seguir, como Saulo, como Pedro e como tantos outros aqueles, porque hoje nós temos a liberdade da religião, nós temos a liberdade da fala, nós temos total liberdade de ação. As bênçãos, de todos os governantes de todo o nosso planeta, dando-nos liberdade de hoje podermos pegar um avião e vamos visitar a Rússia, pegarmos um avião e vamos visitar tal lugar que antes era impossível você entrar, e tudo mais que nos é oferecido, em bondades mil, facilitando o nosso progresso. Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele fala assim: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Mas só que nesse momento Saulo estava cego, ficou cego, com tamanha luz que se afrontou à sua frente. E aí Saulo entra na cidade de Damasco, vai lá na pensão de Judas, na rua direita, e aguarda. A partir dali ele entrou em profunda reflexão, porque naquele instante que ele teve o encontro com Jesus, que pareceu algo fugaz, ele relembrou toda a sua existência, toda a sua atitude. Mas por que Jesus escolheu justamente aquele que já perseguia os cristãos? Jesus o conhecia profundamente. Jesus deve nos conhecer profundamente, porque hoje nós nos encontramos aqui e não deixa de ser um convite para todos nós, um convite de Jesus, para nos encontrarmos e nos reunirmos e para falar do seu Evangelho, para agir de acordo com o seu Evangelho, para trabalharmos em nós o amor tão necessário para a nossa mudança e, consequentemente, a mudança que deve existir no mundo. Mahatma Gandhi: se você quer mudar a humanidade, mude, modifique-se, porque se nós não nos modificarmos, a humanidade não vai modificar. Ela vai demorar mais. Então por que não? Jesus, o que queres que eu faça?
E aí, eis que quem vem atender Paulo era aquele que ele tinha ido buscar para matar, para prender, para apedrejar, para amarrar no rabo dos cavalos e ser arrastado pela cidade, ou para ser crucificado. Sabe-se lá o que ele fazia, tudo isso ele fazia. E aí, Ananias, no seu primeiro encontro em Damasco, Saulo cego, Ananias restitui-lhe a visão para reconhecer o caminho áspero dos seus discípulos. Aquele foi o primeiro momento em que Saulo de Tarso recupera a sua visão. E ali era para ele reconhecer os caminhos ásperos, né, que deveria acompanhar o seu discípulo, Saulo de Tarso. E foram 30 anos. Presume-se, ele tinha nessa época em torno de 30 anos. E a partir daquele instante, Saulo de Tarso, né, ele entrou consciente, né, de todo o trabalho que ele deveria realizar. Houve ali um despertamento grandioso naquele espírito, né, dominante, mas fortalecido, mas consciente sempre de quais foram as suas responsabilidades e executando-as. E aí ele fala: cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Tá? E aí então ele vai encetar a sua longa jornada, né, de renovação, de reformulação, trabalhando agora completamente ao, vamos dizer assim, contrário de tudo aquilo que ele vinha fazendo. E por amor ao Cristo, ele chegou no momento máximo, né? 30 anos depois, já envelhecido, já com seus cabelos brancos, passando por diversas situações de dor e sofrimento, foi preso, foi chicoteado, foi apedrejado, foi expulso. Então toda a segunda parte do livro, aí nós vamos conhecer a história de Paulo de Tarso. Excluído pela família, os amigos o abandonaram, os discípulos quase o deixaram morrer na rua da amargura, da dor e do sofrimento. Ele não contava mais com a ajuda de ninguém. Mas também acontece em momentos em que ele tem o seu reencontro com Abigail em sonho e Estevão. Os dois já nas paragens celestiais, vindo trazer para ele aquela inovidável mensagem: ama, perdoa, né? Trabalha, espera. E espera, exatamente, espera, perdoa, trabalha, espera, ama Paulo. Isso Abigail, a sua noiva amada, num sonho quando ele estava no deserto, adormecido, indo a caminho já de Tarso, em busca de ajuda da família. Aí ele tem esse sonho, que é uma das mais belas páginas dessa obra também, nesse diálogo que ele tem com Jesus, com Abigail e Estevão. E Estevão, para que todos saibam, a partir do momento em que ele foi condenado, morto, ele passou a acompanhar Saulo de Tarso como seu espírito, vamos dizer assim, protetor. Então Estevão estava todo o tempo ao lado de Saulo de Tarso. Muito bem. Ora, por que será que o Senhor se manifestou ostensivamente ao adversário declarado de sua igreja, provocando-lhe de tal maneira a conversão? Aí a própria obra responde: a razão é simples, minto. Essa passagem está no livro Em Torno do Mestre, na página 313. A razão é simples.
Saulo era inimigo de Jesus porque o desconhecia. Jesus era seu amigo porque sabia muito bem quem era ele. Saulo não conhecia Jesus. Saulo não conheceu Jesus em vida. Mas ele foi um dos seus maiores defensores, divulgadores, trabalhadores na divulgação do seu evangelho. Paulo de Tarso, o apóstolo do gentio. Muito bem, nós já vamos daqui a pouquinho finalizar. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Essa foi uma das lições que Paulo nos trouxe depois. Quando ele fala, lá já quase no final da sua existência, ele fala, não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E é o que o livro diz, é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Aí tem uma lição belíssima também, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão dos Espíritos, no item 4, na página 254, que é o trabalho de solidariedade e o trabalho de cooperação. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos auxilia a todo tempo e a toda hora. Ele nos envia a todo tempo e a toda hora os seus trabalhadores maiores para que nós possamos entender e integrar essa caravana da solidariedade e da cooperação. E como Paulo morreu? Vocês sabem? Ele foi condenado à decapitação. E também na obra, eis um momento muito especial, em que o soldado, ele fala, cumpra com o seu dever. Eu estarei com o Pai, e você ainda estará com as autoridades terrenas. E ali tem um diálogo entre ele e aquele centurião que iria executar a sentença. E assim ele o fez. E o que acontece? O que acontece? Eu vou ler aqui o trechinho do livro. A página que está marcado. Olha só. Né? Parece mesmo não sei, a Helena que risca todo esse livro, gente. Olha, eu não sei mais o que fazer. Ele é decapitado. E ali, né, o seu corpo cai inerme, né, e ele percebe que há um atendimento e há um acolhimento. E ele é retirado daquele local onde ele foi executado e é levado para baixo de uma árvore. E ali ele percebe novamente uma brisa. E claro que em espírito, né, ele é retirado e ele percebe novamente que está cego. Novamente. E sabe de quem que ele lembra? De Ananias. Novamente ele se recorda naquele instante, já em espírito, recente acontecido, ele lembra novamente de Ananias. E quem chega para acolher novamente Paulo? Ananias. E aí tem o seguinte diálogo, onde nós vamos fechar a nossa conversa. Mas o apóstolo do gentil, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, que foi lá em Damasco, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção.
O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente, em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Quem dera fôssemos nós, nesse instante, no lugar de Paulo de Tarso. Quem dera fôssemos nós, socorridos por um espírito como Ananias, e tivéssemos já vencido a nossa etapa, para que pudéssemos ir ao encontro do nosso Mestre Jesus. É possível? Claro que é possível. Com toda certeza que é possível. E isso deve acontecer a todas as vezes que nós retornamos à espiritualidade. De repente nós não enxergamos, nós não vemos, como vai acontecer com Paulo depois. Eu não vou contar o final, né, do que acontece com ele, Jesus, Abigail e Estevão. Vocês vão ter que ler o livro. Mas com certeza Jesus, a todo instante, Ele está conosco. Ele nos acolhe no momento da nossa hora e morte. Amém. Ele nos aguarda, ansioso, porque jubila-se o seu coração quando um espírito como nós, ainda bastante endividados, chegamos com uma mochila menos pesada, com as nossas cargas mais aliviadas, porque Ele fica alegre pelo nosso progresso. E é isso que conta. Então, por que não? Jesus, que queres que eu faça? Vamos juntos fazer a parte que nos cabe. Tá bom? Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.